Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos falar sobre, o tema é movendo-se para as profundezas de Deus. Grave isso. Movendo-se, obrigado. Movendo-se para as profundezas de Deus. Deus tem um lugar mais profundo para mim e para você. Eu sei que às vezes as canções modernas que nós entoamos nos nossos dias, elas colocam uma ênfase em pedirmos para que Deus nos leve. Vai ver que as canções elas colocam dessa forma: Senhor, me leva mais fundo, leva-me mais além, leva-me profundo. Mas a verdade da palavra de Deus é aqui a responsabilidade de irmos para as profundezas de Deus não é de Deus, é minha, é sua. Sou eu, é você. Nós temos que fazer determinadas coisas que vão nos levar para as profundezas de Deus. Então, por isso que esse tema, movendo-se, você tem que se mover para um lugar mais profundo em Deus. Diga, eu tenho que me mover para um lugar mais profundo em Deus. Amém? Então, isso é uma verdade como indivíduo. Então você pode ter pessoas aqui que estão em lugares mais profundos em Deus do que outros. Depende da intensidade da busca, da intensidade da entrega que essa pessoa tem para com as coisas espirituais. Mas a minha intenção hoje aqui não é tratar do ponto particular de somente você estar num lugar profundo em Deus. Mas a minha intenção com essa palavra é a gente começar a entender que já como corpo, como coletividade, a igreja como um todo, a Igreja Batista Ebenezer, ela precisa ocupar um lugar mais profundo em Deus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você possa estar tendo dificuldade de ir para mais profundo em Deus sozinho, mas a igreja existe para isso, porque você pode entrar nessa atmosfera que aqui está operando a unção coletiva, e através desta unção coletiva você ir para um lugar mais profundo em Deus. Amém, gente? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, ouvidos ouviram. Então ele tá tocando em sentidos naturais, os nossos sentidos naturais. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amado, deixa eu dizer algo para você. Eu e você, nós já provamos alguma coisa, acredito que muitas coisas, da parte de Deus, amém? Eu já provei, você já provou? Amém? Mas deixa eu dizer algo para você, existe mais. Olha para alguém e fala assim: existe mais de Deus para a tua vida. Fala para essa pessoa: Deus tem preparado para você algo poderoso, maravilhoso. Diga assim: porém, o que não está na superfície, está na profundeza. Fala para essa pessoa: você vai ter que mergulhar.
Versículo 10. Deus, porém, revelou isso. Ele revela esses lugares que nós precisamos ocupar em Deus. Ele revelou isso, aquilo que os nossos olhos, nossos ouvidos não podem perceber, não podem captar, porque você não pode captar isso por meio natural. Deus não vai, Ele não vai levar você nesses lugares através dos seus sentimentos, através das suas emoções. Então pouco importa se nesse culto agora você está sentindo a presença de Deus ou não. Você não precisa sentir a presença de Deus, porque Ele já nos garantiu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele vai estar ali. Ele não fala assim, onde estiverem 2 ou 3 sentindo a minha presença. Então você não precisa sentir a presença. Fala assim, eu não preciso sentir a presença. Fala assim, fala bem, eu preciso crer que Ele está aqui. Agora, a partir do momento que você crê que Ele está aqui, você responde como aquele que crê. Então Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então Deus, Ele revela estas coisas para mim e para você através do Espírito Santo. Então, à medida em que você desenvolve a comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, Deus, Ele vai, através do Espírito Santo, revelar para você o que Ele tem para a tua vida, os lugares que Ele tem para você ocupar em Deus, as profundezas que Ele quer te levar. Então você não quer depender de uma sensação, de uma emoção, você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar você em lugares profundos de Deus. Agora, continuando o versículo 10, porque o Espírito, ele está falando do Espírito Santo, sonda todas as coisas. Agora, perceba que ele fala aqui, até mesmo o quê? Até mesmo o quê? As profundezas de Deus. Diga forte, as profundezas de Deus. Mais forte, de novo. As profundezas de Deus. De novo. As profundezas de Deus. Por que ele não fala assim? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo a profundidade de Deus. Mas ele coloca as profundezas e não a profundidade. Aprenda isso. Porque existem níveis em que você pode ir mais profundo em Deus. Anote isso. Existem níveis de profundidade. Existem níveis em que você pode mergulhar mais fundo em Deus. Existem níveis que você pode ir indo, e porque Deus ele é eterno, meu irmão, não há limite essas profundezas. Agora, só vai nessas profundezas quem tem fome, quem tem sede por mais. Porque se você chegar a um lugar em Deus em que você fica ali conformado, bom, cheguei em tudo, agora conheci tudo, sei tudo, provei de tudo, você se acomoda naquele lugar, você estaciona naquele lugar. Mas deixa eu dizer algo para mim, para você e para esta igreja como um todo aqui. Não importa onde nós já chegamos em Deus, eu tenho algo para dizer para você. Existe um lugar mais profundo para eu e para você, para a gente chegar lá. Mas tem que ter fome disso. A Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede de justiça é o que serão saciados. Você tem que ter fome. Então, o Espírito, ele foi dado para mim e para você, ele foi dado para a igreja, e ele está dentro de você,
Ele está dentro de mim, Ele está na igreja, e uma das funções do Espírito Santo é nos levar, é nos guiar melhor, à medida em que nós buscamos, à medida em que nós oramos, à medida que nós desejamos, através desse relacionamento com o Espírito Santo, Ele nos levar nas profundezas de Deus, e eu creio que o Espírito Santo, Ele não quer levar somente um indivíduo, uma pessoa, mas Ele quer levar a igreja, o corpo, num lugar das profundezas de Deus. Você pode dizer amém para isso? Irmãos, e eu creio que os milagres que Deus tem para esses dias na terra, você sabe, nós temos enfatizado isso, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. Então, os milagres que Deus tem para esses últimos dias não está no lugar raso, não está na superfície, mas o que Deus tem para a igreja nos últimos dias está lá nas profundezas. Então, se a gente quer provar do que Deus quer fazer nesses últimos dias na igreja, na terra, eu e você precisamos ter a disposição no coração de desejar, de ter fome, de ter sede, de ir para lugares mais profundos em Deus. Você pode dizer amém para isso? Agora, vamos lá em Ezequiel capítulo 47. Nós vamos ver também ali esse aspecto dos níveis em que nós podemos mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar nas coisas espirituais. Sabe, amado, nós precisamos ser mais habilidosos em lidar com as coisas do Espírito. As pessoas, o corpo de Cristo, por exemplo, Paulo, quando você não precisa abrir, mas Paulo, quando ele escreve a carta de Corinto no capítulo 12, ele fala assim, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, havia uma ignorância a respeito da operação dos dons espirituais. E eu creio que nós vivemos num tempo em que o povo de Deus vive uma ignorância a respeito do genuíno fluir, mover dos dons do Espírito Santo. Pessoas não sabem seguir o Espírito Santo num culto. Elas não sabem ceder ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer o que ele precisa fazer. Então, é muito perceptível que quando nós temos em cultos onde existe aquelas manifestações mais visíveis, mais tangíveis do Espírito Santo, quem estava quinta-feira passada aqui, assim, um culto com muito fluir, muitas manifestações, pessoas rindo, pessoas caindo, e aquele mover que nós já estamos assim, de certa forma familiarizados com isso, mas a gente ainda percebe na congregação pessoas que ficam desconfortáveis com esse mover. Pessoas que elas se comportam como um peixe fora d'água diante desse mover, e elas ficam com aquela expressão como que dizendo, não estou gostando do que está acontecendo aqui. Eu sinto lhe dizer, mas nós vamos continuar. Porque esta igreja, ela está interessada em ocupar um lugar de profundidade nas coisas do Espírito. Nós queremos, em nossos cultos, não só na quinta e no domingo, porque não precisa ter um culto especial que é meio escondido. Não. O Espírito Santo, ele quer trabalhar aqui, queridos. E nós precisamos saber corresponder com ele. Nós precisamos saber seguir o que ele está fazendo.
Nós precisamos saber ceder ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, num culto, ele sabe como trazer o suprimento que você precisa. O Espírito Santo, que conhece você na profundidade, ele conhece o seu interior, ele sabe como é que você está aqui, como é que você entrou, o que você precisa ouvir, o que você precisa receber. Então o Espírito Santo, ele sabe como no culto tocar várias pessoas ao mesmo tempo, de formas diferentes, para suprir necessidades diferentes. Você pode dizer amém para isso? Agora, quando nós portamos como que resistindo, ou quando a gente não resiste, às vezes por não gostar, por não se sentir confortável, mas às vezes porque há uma ignorância a respeito disso. Então, o Espírito Santo, ele não pode operar como ele precisa operar. E sabe, amado, nós estamos interessados em ser uma igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, uma igreja como a gente vê ali no livro de Atos, como a gente vai ver nas cartas de Paulo. Ali está o nosso padrão de igreja. Mas entrando agora no texto de Ezequiel, capítulo 47, eu quero ler a partir do versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Então nós estamos falando de você se mover para as profundidades de Deus. E agora nesse texto ele está tendo uma visão de águas que saíam do templo, de uma água, e nós sabemos que a Bíblia fala de um rio que corre do trono de Deus. A Bíblia fala das águas que fluem, e isso é uma linguagem para falar do Espírito Santo. Então, eu creio que esse texto, ele está profeticamente mostrando para nós que a profundidade que nós vamos entrar, viver nas coisas de Deus, se trata do quanto eu e você estamos dispostos a mergulhar nelas. Então, se você tem orado, Senhor, me leva mais profundo. Não, querido, Deus não vai te levar, você vai ter que ir para lá. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dá. Então você tem que concordar comigo que águas nos tornozelos, você está se molhando, está molhando os pés, mas é um nível baixo. Sabe, eu vejo que muitos estão vivendo a vida espiritual assim. Sabe, eles conseguem molhar os seus pés em algum nível das coisas de Deus. Eles conseguem tocar em alguma coisa das coisas espirituais, mas eles tocam nestas coisas num nível muito superficial, num nível muito raso. Eles ficam confortáveis em estar no nível em que os tornozelos, a água bate nos tornozelos. Agora versículo 4 diz assim: mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mas entrou um pouco mais, já temos um pouco mais de profundidade, os joelhos. Então aqui eu percebo que existem aqueles que estão indo um pouco mais do que aqueles que estão com águas no tornozelo, mas ainda assim é um nível muito baixo. Então, eu e você somos responsáveis e pelo nível em que estamos andando nas coisas espirituais. Sabe, amado, e o Espírito Santo, ele está procurando trabalhar na vida desta igreja, mas eu não acho que é só na vida desta igreja.
Eu creio que é um trabalho do Espírito Santo no corpo de Cristo na terra. Porém, nem todas as igrejas locais estão sendo ensinadas a dar uma resposta adequada ao Espírito Santo. Estão entendendo, gente? Vocês estão aqui? Quando Samuel ouviu a voz de Deus, e ele achou que fosse a voz do sacerdote, entenda, amados. Porque Deus falou: Samuel, Samuel. Ele respondeu desde o primeiro momento. Só que ele respondeu errado. No primeiro momento ele já deu uma resposta. Porém, era a resposta errada. Agora, ele vai e comunica ao sacerdote. O sacerdote, que era um homem que já conhecia das coisas espirituais, pegou e falou: ei, eu vou te ensinar a responder corretamente. A próxima vez que você ouvir essa voz, o jeito certo de você responder é assim. Meu irmão, existe um jeito certo de responder a obra do Espírito. Existe um jeito certo de responder as coisas espirituais. Então Deus, Ele está falando, por mais que você esteja dando algum tipo de resposta, se não for a resposta certa, você vai interromper o fluxo do Espírito. Então é a minha tarefa como seu pastor ensinar você a dar a resposta certa. E talvez é por isso que você não entenda porque que eu precisei fazer isso. Vamos sentar nos lugares certos, porque eu estou respondendo ao Espírito. Porque quando o Espírito Santo fala e nós respondemos, daqui a pouco ele fala um pouco mais. Então agora, versículo 4, a água dava pelos joelhos, mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, e agora me dava pela cintura. Então tornozelos, joelhos, e agora a cintura. O que é isso? São níveis. São profundidades que você pode entrar em Deus. Eu creio, amado, que no novo nascimento, todo mundo já começa com águas no tornozelo. Todos que nasceram de novo, já nasceram com águas, com os pés no tornozelo, com água no tornozelo. Eu creio que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, com a evidência bíblica do línguas, nós estamos dando um passo para essas águas no nosso joelho. E à medida em que nós vamos cultivando esta comunhão com o Espírito Santo, aprendendo as coisas espirituais, nós vamos entrando um pouco mais nessas águas do Espírito, e daqui a pouco nós podemos chegar ao nível de ter essas águas na cintura. Versículo 5: mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio não podia passar andando. Meu irmão, você crê que existe um nível em Deus que você não vai poder, que você lá nesse nível não vai ter águas no tornozelo, não vai ter água no joelho, nem a cintura, mas é um nível em Deus em que você vai estar mergulhado completamente nas águas do Espírito Santo. Você crê nisso? Agora, você consegue crer que existe um nível para você, mas também existe um nível para esta igreja como corpo de Cristo. E nós precisamos ocupar esse lugar no Espírito. Agora eu quero voltar lá para 1 Coríntios,
capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos indo para níveis em Deus, amém? Diga assim: nós estamos indo juntos para níveis mais profundos de Deus. Diga: esta igreja vai ocupar um lugar nas profundezas de Deus. No versículo 10, deixa muito claro que nós não podemos ir lá sozinhos. Nós não podemos ir lá pela nossa própria força. Nós não podemos ir lá por métodos humanos. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que tem a responsabilidade de revelar este lugar para mim e para você. Sabe, amado, e algo que Deus nos deu na nova aliança, que nós podemos fazer quantas vezes você quiser, quantas horas você quiser, quantos dias você quiser, para estas águas, aonde não vai ter água no tornozelo, no joelho, na cintura, você vai mergulhar lá. O que você pode fazer para entrar lá é orar em outras línguas. Orar em outras línguas é você se mover para as profundezas de Deus. Vou repetir isso. Orar em outras línguas é você se mover para as profundezas de Deus. Vou dizer mais uma vez. Orar em outras línguas, a prática diária, constante, de você estar orando em outras línguas, vai levar você para um lugar mais profundo em Deus. Por isso que a gente investe tanto tempo na vida da igreja em orar em línguas. Porque orar em línguas vai levar esta igreja para as profundezas de Deus. Glória a Deus. E eu quero ler para vocês aqui. Queria que você atentasse para isso. O irmão Reagan, neste livro, 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. Esse meu aqui antigo, já tem uma versão com uma capa nova. Ele apresenta 10 razões porque todo cristão deve falar em línguas. Sabe, eu preciso lidar com isso aqui, porque eu percebo que enquanto nós oramos em línguas, eu ainda vejo muitas pessoas de boca fechada. Eu não sei se elas estão resistindo porque, sabe aquela criança que não quer fazer? A mãe faz a comida, senta, come fulano. Porque nós temos em nosso meio crentes que são infantis, se comportam como crianças birrentas. Eles vêm para o culto, a gente pede: levanta suas mãos, não quero. Vamos orar, não quero. Fica em pé, não quero. Abre a Bíblia, não quero. Mas talvez existem aqueles que ainda não foram ensinados e não receberam isso. Mas podem receber nessa noite. Então, quais razões nós temos para falar em outras línguas? Primeira razão: línguas é um sinal inicial. Lá em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Que então, o falar em línguas é a evidência inicial de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, biblicamente, pessoas batizadas com o Espírito Santo falam em outras línguas. Agora, não devemos esquecer que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial da habitação do Espírito Santo dentro de nós, mas é uma experiência contínua para o resto da sua vida.
Então muitas pessoas falaram em línguas um dia, quando receberam uma imposição de mãos em algum lugar, numa igreja, mas depois nunca mais falaram. Então deixa eu dizer algo para você, é falar em línguas que vai levar você para as profundezas de Deus. Diga bem forte, falar em línguas vai levar esta igreja às profundezas de Deus. Então falar em outras línguas é uma correnteza que nunca deve secar na sua vida. Irmão, você que já ora em línguas, ouça o seu pastor, inspirado aqui pelo Espírito Santo, para orientar você, porque eu quero ser instrumento de Deus para você entrar num lugar mais profundo em Deus, tá bom? Todo dia ora em línguas. Pega essa palavra agora. Todo dia ora em línguas. Vou repetir, todo dia ora em línguas. 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 Olha aí para alguém e fala assim, todo dia ora em línguas. Olhe para outra pessoa, vamos, olhe para as 3, 4 pessoas e fala, todo dia ora em línguas. Vamos gente, coopera. Não deixa essa correnteza secar na sua vida. Não é só para falar quinta-feira no culto ou domingo no culto, é todo dia. Todo dia essas águas do Espírito fluindo dentro de você. Você indo para as profundezas de Deus. Para você não precisar chegar no culto e ter que ter louvor, pregação para te aquecer, mas você já chega aqui pegando fogo. Segunda razão, as línguas são para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Falar ou orar em outras línguas é um meio de edificação espiritual, de fortalecer espiritualmente. Quando você ora em línguas, você se fortalece em Deus. Diga, quando eu oro em línguas, eu estou me fortalecendo, me edificando, me construindo em Deus. Em 1 Coríntios 14, 2 está escrito, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, em espírito fala mistérios. Certa tradução do Novo Testamento diz, fala segredos divinos. Falar em línguas é falar segredos divinos. Deus tem dado à igreja um meio sobrenatural de comunicação com Ele. Então a igreja, quando ela não ora em línguas, ela vai operar somente no natural. Igreja que não é ensinada a orar em línguas, ela vai ter que mover as pessoas na área dos sentimentos, das emoções. Mas nós queremos alimentar você no Espírito. Não tem que orar em línguas. Quando você ora em línguas, o seu espírito ora e está em contato direto com Deus, que é Espírito, e você conversa com Ele em linguagem divina e sobrenatural. Eu estou autorizado agora por Deus para falar o que eu vou falar. Se eu estava orando terça-feira retrasada, no meu gabinete, eu estava esperando a hora em que o Espírito Santo queria que eu comunicasse isso ao Senhor. E numa visão, Ele me mostrou, e Ele me autorizou para falar agora para o Senhor, que existe uma comitiva de 150 anjos disponíveis para o Senhor, e esses anjos, eles estão ao seu redor com uma missão: cuidar dos seus negócios. É por isso, o Senhor vai entender, eles não vão entender, mas o Senhor vai entender, Dona Dulce, Lília vai entender. É por isso que quando o Senhor fala, esse lugar
Lembra? Você sabe o que eu estou falando? É por isso que acontece tão rápido, porque os seus anjos ouvem e entram em ação. 150 anjos. E o Espírito do Senhor disse que em alguns momentos você sente a presença deles lá no seu escritório. Coisas sobrenaturais vão ser comunicadas a vocês quando vocês orem em línguas. Você vai saber de coisas que, pelo Espírito. Qual é o valor de orar em línguas? Ele pergunta aqui. Se Deus diz que falar em línguas tem valor mesmo. Você não pode ser incrédulo. Eu não vejo por que orar em línguas, mas a Bíblia diz que quem ora em línguas se edifica. Então você tem que orar em línguas. Orar em línguas vai mover você para um lugar mais profundo em Deus. Orar em línguas vai mover essa igreja para um lugar mais profundo em Deus. Todos os membros da Batista de Ebenezer têm que estar orando em línguas. Se Deus diz que edifica, edifica mesmo. Se Deus diz que é um meio sobre comunicação com Ele mesmo, é o mesmo meio sobrenatural de comunicação com Ele. Se Deus diz que todo crente deve falar em línguas, então todo crente deve mesmo falar em línguas. Terceira razão, porque todo crente deve falar em outras línguas. As línguas nos lembram da presença do Espírito que em nós habita. A prática contínua de falar e orar em línguas ajuda-nos a ter a consciência da presença do Espírito Santo. Consciência da presença do Espírito Santo habitando em mim todos os dias, essa consciência certamente afetará o meu modo de viver. Porque Deus não quer que você ande nas profundezas dele só na quinta e no domingo. É para você estar lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Os negócios da sua vida nas profundezas de Deus. Sua família nas profundezas de Deus. Todas as áreas da sua vida, meu irmão. Quando você ora em língua, tudo que é teu, tudo que você toca vai entrar nesse lugar em Deus. Quarta razão, orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Então, se você quer se mover para esse lugar que a Bíblia chama de profundezas, níveis, tornozelo, joelho, cintura, mergulhar, são os níveis, são as profundezas que você pode andar em Deus. Você vai ter que orar em línguas. Olha para alguém e fala, você vai ter que orar em línguas. E quando eu estou falando, você vai ter que orar, não é só na hora do culto, o departamento de intercessão está aqui, ou no momento do louvor, que a gente fica mais empolgado. Não, isso tem que ser uma correnteza constante na sua vida. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Paulo diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, Romanos 8, 26, não disse que não sabemos como orar, porque já sabemos orar, oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, é assim que oramos, mas não é porque sei orar, que também sei o que devo pedir em oração. Então muitos estão errando alvos, porque não estão sabendo pedir, o que pedir. Então, o versículo de Romanos 8, 26 diz assim, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu e você oramos a partir do que queremos. Deus, Ele se move a partir do que precisamos. Então, quando você ora em línguas, Deus Ele vai suprir o que você precisa, não o que você quer. A não ser que aquilo que você queira é o que você realmente precisa. Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que são as línguas. As pessoas não devem rir de quem fala em línguas.
Anos atrás, quando eu não era ainda batizado com o Espírito, falava em outras línguas, não me movia nessas coisas. Eu estava num lugar com crentes e todos eram tão incrédulos quanto eu. E numa brincadeira, a gente brincando, debochando com essa questão, falar em outras línguas. Tinha um presbítero da Assembleia de Deus, que era meu amigo, me chamou no canto. E ele disse assim: cuidado, você está brincando com algo que você não conhece. As pessoas não devem rir de falar em línguas, pois quando alguém ora em línguas, trata-se de seu espírito orando no Espírito Santo. Está dentro dele, está dentro de você. Sendo assim, tais zombadores estão rindo do Espírito de Deus. É falta de temor. Então não brinque com isso, não ore, não fique quando quem está orando em línguas, fazendo piadas com isso. Trate isso, meu irmão, isso é algo santo para nós. Diga assim: eu não faço parte, de roda de pessoas que brincam, zombam das operações do Espírito Santo. Isso é muito sério para nós. Isso é muito santo para nós. O Espírito Santo dentro de nós concede-nos o que falar. Falamos do nosso espírito. Por esse método, ele nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, pelas coisas que pedidas em oração. Sendo assim, falar em línguas é oração dirigida pelo Espírito. Elimina a possibilidade de oração egoísta. Muitas vezes, quando as orações das pessoas se fundamentam em seus pensamentos e desejo, recebem coisas que não são realmente segundo a vontade de Deus e que não são melhor para elas. Lembra, o povo de Israel queria um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações, mas isso não era o melhor de Deus para eles. Cuidado, você pode receber algo que não é o melhor de Deus para você. É melhor você passar mais tempo orando em outras línguas. Meu irmão, Deus está lidando com coisas profundas aqui hoje. Não é a vontade de Deus a gente ser uma igreja superficial. Tenha certeza disso. Quando está orando em línguas, você pode manter tudo dentro do enfoque certo. Porque está orando segundo a vontade de Deus e visando aos melhores interesses de todas as pessoas envolvidas. Quinta razão: orar em línguas vai edificar a sua fé, vai estimular a sua fé. Falar em línguas me ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Falar em línguas ajuda a minha fé. Não vai me dar fé, porque fé vem pelo ouvir a palavra, mas edifica a fé que eu tenho. Em Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sexto, talvez vocês vão começar a me ver usando mais os livros do irmão Reagan aqui para pregar e ensinar. O Espírito também. E quando eu fizer isso, a unção que estava sobre o ministério e a vida do irmão Reagan vai fluir aqui também. Porque esses livros contêm esta unção. Então, você que tem os livros e não leu ainda, você está perdendo. Estou pregando baseado nos livros, é baseado na palavra. Sexta razão: orar em línguas é um meio de nos manter livres das contaminações do mundo. Falar em línguas é um meio de manter-nos livres da contaminação das conversas ímpias, profanas, grosseiras em nosso redor. Eu quero ler para você. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Coloca para mim.
1 Timóteo. E você, Timóteo, guarde o que foi confiado. O que foi confiado para Timóteo? Diga bem forte: a unção, os dons, o chamado, habilidades divinas. E agora ele recebe essa instrução: guarde o que foi confiado a você. Como é que eu guardo a unção na minha vida? Evitando os falatórios inúteis e profanos. Conversa inútil vai roubar a sua unção. Se eu fosse você, eu notava isso. Conversa inútil, conversa profana vai roubar a tua unção. Pessoas movidas pelo Espírito Santo não são boca aberta. Pessoas movidas pelo Espírito não são fanfarrão, não fica falando besteira, vantagem, essas coisas. Não tem falatório inútil, fala pouco. Você vai perceber que os homens e mulheres mais espirituais na sua vida eram pessoas caladas. Se você quer guardar a unção, fale pouco. Evite falatório inútil e profano. Então falar em línguas, voltando aqui, é o meio de manter-nos livres da contaminação, das conversas ímpias. Então, em vez de você falar besteira, ore em línguas. Conversas ímpias, profanas, grosseiras em nosso redor. Podemos falar em línguas silenciosamente. Independente de onde você estiver, poderá fazer conforme manda o texto de 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver interno, calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Se você consegue falar consigo mesmo e com Deus na igreja, você vai conseguir fazer isso em qualquer outro lugar. Então, quando você está orando em línguas constantemente, no dia a dia, está nos mais diversos, você não precisa gritar em línguas, você não precisa orar alto como você ora aqui na igreja. Aqui nós podemos orar alto. E devemos orar alto mesmo. Mas você está na fila do banco, você, por favor, não grite lá orando em línguas. Não, e por que você está falando? Não, o pastor Vitor me ensinou. Não te ensinei nada. Não usa meu nome, não. Fale consigo mesmo e com Deus ali. Razão 7. Orar em línguas nos capacita a orar por aquilo que é desconhecido. Ouça esse testemunho que Mon Reagan vai contar. 2 jovens missionários da Assembleia de Deus saíram da Inglaterra, onde nasceram, e foram à África. Vários anos mais tarde, quando um deles estava em casa de licença, uma jovem senhora perguntou-lhe se ele tinha mantido um diário. Ele respondeu que sim. A jovem contou que 2 anos antes ela fora acordada durante a noite, sentindo uma necessidade urgente de orar. Tinha orado em línguas durante 1 hora. Sabe, você precisa aprender a ceder esses momentos. Não, pastor, eu acho que é coisa da minha cabeça. Sua cabeça não é tão inteligente assim. Ceder, se render ao Espírito Santo. Sentir uma... Rapaz, eu não sei porquê, parece que eu tenho que orar. Ore! Ceda a essa inspiração. A jovem contou que 2 anos antes ela fora acordada durante a noite, sentindo uma necessidade urgente de orar. Tinha orado em línguas durante 1 hora, então teve uma visão. Quando você se move nas coisas espirituais, você vai se mover em ver. Você vai ver coisas pelo Espírito. Você vai ver e saber de coisas pelo Espírito. Eu vou repetir porque vocês não pegaram. Quando você ora em línguas, bastante, você vai se mover em ver e saber coisas pelo Espírito. Sua mente natural não vai saber, mas pelo Espírito essa informação vai chegar a você. Isso é estar nas profundezas de Deus. É você não depender das informações naturais. O Espírito Santo, ele leva você na operação de ver e saber. Ela tinha orado em línguas durante 1 hora, então teve uma visão de uma palhoça de sapé. Não faço a mínima ideia o que é isso. Você sabe o que é, pastor? O que é uma palhoça de sapé? É isso que ele explicou.
Então teve uma visão de uma palhoça de sapé, viu um jovem branco e os demais eram indígenas. Ela viu morrer, os indígenas o cobriram e saíram. De repente ela viu o jovem branco sair da palhoça e ficar em pé no meio deles. Todos os indígenas começaram a regozijar. A jovem perguntou ao missionário se já tiveram uma experiência assim. Ele confirmou. Quando seu colega estava em outro território, ele mesmo ficara com febre mortífera. Depois da comparação das datas, de levar em conta as diferenças do fuso horário, o missionário e a jovem descobriram que ela havia orado por ele exatamente no momento de sua maior necessidade. Então, quando você ora em línguas, orar em línguas vai capacitar você a orar por aquilo que você desconhece. Mas porque você está orando em línguas, o Espírito Santo ele pode mover você para um lugar profundo, onde você vai ver e vai saber coisas pelo Espírito. Você vai operar em intercessão no reino do Espírito. A maioria do corpo de Cristo não está interessado em viver essas coisas do Espírito. As pessoas vivem no sentimento, nas emoções, no sentir. Quando nós começamos a tocar nas coisas profundas de Deus, são poucos que querem. Mas vocês querem, eu sei disso. Razão 8. Orar em línguas dá refrigério espiritual. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Mas não quiseram vir. Às vezes o médico, ouça isso, aconselha tirarmos um período de repouso para o bem da saúde. Ora, posso dizer-lhe qual é o melhor repouso terapêutico no mundo inteiro: falar em outras línguas. Você pode aplicar essa cura todos os dias, louvado seja Deus. Nesses dias de tumulto, de insegurança e de perplexidade, precisamos de repouso e refrigério, e recebemos isso por meio do falar em outras línguas. Nessa noite nós estamos nos movendo para as profundezas de Deus. O Espírito Santo está movendo a Igreja Batista Ebeneze para ocupar num lugar mais profundo nas coisas de Deus. Razão 9, orar em línguas, você dá graças com perfeição. Paulo disse que falar em línguas fornece o meio mais perfeito de orar e dar graças, porque realmente tu dá bem as graças. 1 Coríntios 14, 17. A última razão, razão 10. Falar em línguas submete a língua à sujeição. Eu falei isso no departamento de intercessão, domingo pela manhã. Por que quando o Espírito Santo desceu, em Atos 2, por que ele não tocou o pé das pessoas? A pessoa é cheia do Espírito Santo e o pé sacode. Ou as mãos. O Espírito Santo tocou o órgão que mais dá problema: língua. Se o Espírito Santo tiver domínio sobre a sua língua, ele tem domínio sobre você inteiro. Então falar em línguas submete a nossa língua à sujeição. Em Tiago 3,8 é dito: mas nenhum homem pode domar a língua. O homem não pode domar a língua, mas o Espírito Santo pode. Mas o Espírito Santo, ele não é demônio, ele não vai possuir a sua língua. Você tem que entregar para ele. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Submeter a língua ao Espírito Santo, enquanto você fala em outras línguas, é um passo grande na direção de entregar plenamente todo o seu corpo a Deus. Se você consegue submeter a sua língua, conseguirá submeter qualquer membro do seu corpo. É assim que as Escrituras
ensinam, movendo-se para as profundezas de Deus. Você pode ficar em pé? Vamos orar em línguas um pouco. Levante as suas mãos. A língua, a sujeição, em Tiago 3,8 é dito: mas nenhum homem pode domar a língua. O homem não pode domar a língua, mas o Espírito Santo pode. Mas o Espírito Santo, ele não é demônio, ele não vai possuir a sua língua. Você tem que entregar para ele. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Submeter a língua ao Espírito Santo, enquanto você fala em outras línguas, é um passo grande na direção de entregar plenamente todo o seu corpo a Deus. Se você consegue submeter a sua língua, conseguirá submeter qualquer membro do seu corpo. É assim que as Escrituras ensinam, movendo-se para as profundezas de Deus. Você pode ficar em pé? Vamos orar em línguas um pouco. Levante as suas mãos. Chega para